E aí galera, de volta aqui com Cave Blazers, episódio 5? Agora não sei. Nesse episódio vamos falar um pouquinho sobre público. É muito importante quando você está desenvolvendo o seu jogo, você pensar quem vai jogar, né? Quem vai ser seu público-alvo, qual é o perfil da pessoa que está jogando. É uma pergunta que eu sempre tento trazer aqui nessa série, mas eu admito que eu falei sobre isso de uma maneira bem superficial em outros jogos. Vou tentar elaborar um pouquinho mais. Claro que eu não consigo fazer milagre, né? Não sei se vocês já perceberam, mas eu me enrolo bastante para jogar e falar ao mesmo tempo. É difícil, ainda mais um jogo difícil desse. Se fosse um joguinho tipo Gris é mais tranquilo, mas aqui tá... demônio. Aqui tá foda. Então vamos lá. Público-alvo. Pra quem que é esse jogo, né? Quem é que vai comprar esse jogo? E aí quando a gente fala de público-alvo, eu acho que tem 3 formas de pensar no seu público. Você pode pensar de maneira demográfica, geográfica e psicográfica. Demográficas são questões como idade, escolaridade, sexo. Ah, meu Deus. O que mais? Tô lembrando de mais nada agora. Mas tem muito mais coisas. Como eu falei, é difícil jogar e falar ao mesmo tempo. Eu também não sou especialista em marketing, mas enfim. Demograficamente, quem eu acho que é o público desse jogo? Homens, infelizmente, a gente vive ainda numa sociedade meio machista, né? Eu acho que meninos ainda crescem... Está mudando, né? Eu espero. Mas tem essa coisa de meninos brincarem de espada e arco e armas e combate, enfim. E eu acho que isso reflete um pouco em videogames. Não quer dizer que mulheres não joguem esse tipo de jogo, mas assim, eu imagino que o público masculino desse jogo especificamente seja bem maior. Não estou defendendo nada aqui, isso não é uma gatekeeping de nenhuma forma, não estou dizendo que mulheres não devem jogar esse jogo, nada do tipo. Só estou dizendo que é isso que costuma acontecer, infelizmente. Idade é meio complicado. Eu sempre fico meio assim na hora de falar sobre idade em de jogadores de jogos indie, né? Porque esse é um jogo que tem um visual retrô, pixel art, que é algo que pode apelar para um público mais velho. Mas existe muita criança, muito adolescente que... Criança não, mais adolescente, né? Pré-adolescente e adolescente que joga, gosta de jogos indie, que acompanha esse tipo de coisa. Mas eu acho que eu colocaria, assim, a idade do nosso público-alvo acima dos 18. Talvez entre 18 e 30 e poucos. Que é a idade do jovem adulto, né? Pessoa que está na faculdade ainda, ou que acabou de sair da faculdade. Ah, droga, toda vez eu pego sem querer. Putz, isso aqui é uma porcaria. Então, homens, jovem adultos, escolaridade eu acho que é o que eu falei, né? Cursando o ensino superior ou já formado. Então, isso tudo é chute, viu, galera? Não... É só uma ferramenta. É só uma ferramenta para te ajudar a entender um pouco mais o seu público e tomar decisões de design e de marketing. Então, nada disso é escrito sei lá, não é... É tudo tranquilo de mudar e, enfim. É só como eu enxergo o público desse jogo. Eu imagino que os desenvolvedores enxergaram dessa forma também. Geograficamente, eu acho que esse jogo não tem um apelo tão grande assim para públicos orientais. Pode ser ignorância minha, mas eu nunca ouvi falar do público asiático, japonês,
chinês ser tão, meu Deus, ser tão fanático assim por roguelikes, né? Então eu imagino ter um público mais ocidental, Estados Unidos, Inglaterra, países europeus ali, né? França, Espanha, Itália, Alemanha, né? Eu falei países europeus depois de Inglaterra, né? Como se a Inglaterra não fosse um país europeu, mas ultimamente eles têm achado que eles não são, né? Então deixa eles, né? Canadá. O público latino-americano é pequeno ainda. Tem muito jogador, mas as pessoas compram pouco, infelizmente. Mas num jogo como esse, eu acho que o idioma inglês é a coisa mais importante, assim. Claro, você não pode esquecer de localização, de tentar traduzir o jogo para mais línguas e, enfim, aumentar o seu mercado, mas inglês é o mais importante, na minha opinião. Psicograficamente. Psicograficamente, existe essa palavra? Bom, análise psicográfica do nosso público-alvo. O que ele gosta, o que ele faz, o que ele pensa. É o que eu falei, existe um preconceito para jogos com esse visual 2D, pixel art. Tem muita gente que não joga esse tipo de jogo com esse visual. Acha velho. É engraçado esse argumento, né? Eu ouço isso muito com música. Tem gente que fala, como é que você ouve essa música? Ela é velha. Velho, quem liga pra isso? Mas enfim, tem gente que liga. Eu acho muito besta, mas é isso, tem muita gente que pode se afastar desse tipo de jogo por conta disso. Jogadores mais casuais, entre aspas, que estão mais acostumados aí a jogar o último Call of Duty ou o último Last of Us, God of War, né? Esse tipo de público. Console tem muita gente assim, né? Eu acho que não vai se interessar tanto pelo jogo. Jogadores ultra casuais que só jogam jogos mobile, bom e velho Candy Crush, também não vão se interessar tanto. O que eu quero aqui? O que eu peguei? De Blessing nada, né? De item eu tenho essa varinha dourada aqui que solta um míssil mágico, parece. Então eu posso ir pra qualquer lado por enquanto. Eu vou fazer esse aqui do Blade. Fury Blade Blessing. Ó, chance de queimar inimigos em ataques corpo a corpo. Não acredito. Puta merda. Eu acho que o cara pra jogar esse jogo aqui, ele tem que ter uma tolerância a jogos retrô, entre aspas, né? Pixel art, gráficos não tão bem feitos, não. É bem feito, mas não é realista, né? Gráficos não realistas. Enfim. Não é pra qualquer um. Por isso que eu falei desse público universitário, né, que costuma ser uma galera mais mente aberta, digamos. Costuma, né? Uma coisa muito útil quando você está pensando em público-alvo é você definir personas. O que são personas? É você meio que cria personagens que ilustram o seu público-alvo. E assim, você pode ser bem detalhista mesmo, né? Pensar na rotina, o que essa pessoa faz, qual console / computador que ela tem. De novo, essa coisa de público-alvo, essas personas que eu estou comentando agora, são ferramentas
para ajudar a tomar decisões de marketing, de business e de design também. Não são leis, não são mandamentos que você precisa seguir. É bom sempre ter isso em mente. Tem muita gente que pensa também, isso é meio idiota, meio sem sentido criar personas e público-alvo. Não é. É uma ferramenta, de novo, se você souber usar, vai ter uma vantagem aí. Lembrando que ter uma empresa de jogos, criar jogos independentes é um negócio, né? Você tem que ganhar dinheiro, você tem que vender jogo, você tem que sustentar a sua equipe. Então é sempre importante você pensar em como você vai vender o jogo que você está fazendo. Aí tem muita gente que fala, não, mas eu faço o jogo pela arte, sei lá o quê. Mas lembre-se que o artista também come, o artista também paga conta de luz, conta de água, aluguel, né? Tem filho, fica doente, compra carro, quer viajar. Então, se você é desses que pensa que o seu jogo é arte, que não importa o público-alvo, que você só quer se expressar, e ao mesmo tempo você quer viver profissionalmente disso, saiba que você vai ter muitas dificuldades. Então, por isso que é legal você parar e fazer um exercício desse de pensar em qual é o seu público-alvo, criar personas, e, enfim. Vamos lá, persona. O que é uma persona? Persona é um personagem. Baseado nesse público-alvo que a gente comentou, você pode criar personagens que se encaixam nas características que você listou. Inimigos dropam ouro. Legal. Então eu imaginei, por exemplo, um universitário que gosta de jogos retrô, enfim. Tá por dentro aí de jogos indie. E esse seria uma das personas para esse jogo aqui, o Cave Blazers. Você pode inventar um nome para esse personagem. Além do nome, muitas vezes dizer algo sobre o personagem em si, sobre a personalidade dele. Às vezes, né? É útil para você, quando você estiver discutindo a sua estratégia de marketing com membros da sua equipe, você pode se referir às suas personas pelo nome. Então, facilita. Então vamos lá. Meu universitário vai chamar como? Vai chamar Lucas. O universitário chama Lucas. É homem, né? Eu já falei isso. Eu acho que esse jogo tem um apelo maior em homens, eu acho, né? Minha opinião. Se ele é universitário, eu imagino que ele tenha 20, 21 anos. Por aí. Provavelmente ele faz um curso um pouco mais descolado, entre aspas. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que um curso de jornalismo, de publicidade, cinema, música, artes, história, filosofia, humanas, né? Mas acho que não só humanas, não. Galera de ciências ali também. Ciência da computação, engenharias, galera de tecnologia. É um público mais ligado em jogos, mais ligado em artes no geral. O público eu acho mais propenso a consumir esse tipo de jogo. Então eu vou falar aí que o Lucas, provavelmente ele faz publicidade. Talvez ele tenha um estágio. Eu imagino ele sendo de classe média.
tendo aí um pouco mais de renda para gastar com jogos e com jogos desse tipo, né? Eu chuto que um público com uma renda um pouco mais baixa teria mais interesse em jogos free to play ou jogos que tenham uma jogabilidade mais tem mais rejogabilidade ainda do que esse jogo. Então jogos como Counter-Strike ou enfim Dota, LoL. Então eu imagino o Lucas sendo um estudante de publicidade de classe média. Também imagino que ele não goste de... Eu acho que pra jogar jogos retrô desse jeito, indie, a pessoa tem que ser um pouco mais aberta, ter um nível cultural um pouquinho mais alto, um pouco mais de interesse em cinema, talvez ele seja um cara que goste de Tarantino, sei lá, Inharrito, ou música. Eu duvido que ele gostaria tanto assim de sertanejo universitário. Mais provável que ele goste de rock, de talvez música eletrônica ou um lo-fi, uma coisa do tipo. O que mais a gente pode falar do Lucas? O público da persona imaginária desse... Não da persona imaginária, né? Mas enfim, a persona que a gente está criando aqui para esse jogo. Eu imagino que a pessoa que vai jogar esse jogo, por ele não ser um roguelike tão popular, eu acho que o jogador desse jogo ele tem um pouco mais de... Eu nem estou usando esse aqui, né? Foda-se, vou colocar esse aqui. Trocar meu arco, colocar esse aqui que eu não coloquei ainda. Ah, peraí, não. Deixa aquele lá mesmo. Eu imagino que seja uma pessoa que tem um pouco mais de afinidade com os jogos mais antigos, né? Não. Desculpa, falei besteira. Com jogos indie, que conheça Spelunk, que conheça Fez, que conheça Binding of Isaac, que conheça Super Meat Boy. Porque esse jogo aqui, querendo ou não, ele é um pouquinho mais obscuro do que esses jogos que eu citei, né? Então, provavelmente não é um jogo de entrada para uma pessoa que está começando a jogar jogos indie. Então eu imagino que o Lucas tenha jogado bastante Spelunk. Nossa senhora, quiquei no espinho. Bom, dá pra continuar e falar muita coisa sobre essa persona. No que essa persona vai ajudar? Vai ajudar nas suas decisões de design e decisões de marketing, principalmente. Então, na hora de escolher qual rede social você vai postar o seu GIF novo, você vai pensar, bom, o Lucas, esse meu personagem, em que rede social ele tá? Se eu vou fazer uma referência de um filme, por exemplo, tá tendo um meme aí, acabou de sair um novo Star Wars e tá todo mundo falando de Star Wars e todo mundo falando de um meme que aconteceu no Star Wars. Daí você vai pensar, eu vou fazer uma piadinha nas minhas redes sociais relacionando o meu jogo com esse meme que tá rolando do Star Wars. Daí você pensa, o Lucas, esse meu personagem, será que ele assistiu Star Wars? Será que ele gosta de Star Wars? Nesse caso, né, o Lucas, o meu personagem, minha persona que eu criei, com certeza assistiu Star Wars, com certeza. Mas dependendo do jogo, da sua persona, talvez ele não tenha assistido. Droga, tomei muito dano desse cara. Uma coisa que me ajuda bastante na hora de fazer essa coisa... Eu não gosto de fazer essas personas, eu me sinto meio, sei lá, não curto. Não é um exercício que eu sinto prazer em fazer. Faço de novo por necessidade, é o que eu falei, a gente tem que sobreviver na indústria e eu acho que isso realmente ajuda a pensar em como você vai vender seu jogo. Mas uma coisa que me ajuda é pensar em pessoas reais que eu conheço. Associar a minha persona a alguém que eu conheço na vida real.
um familiar, um colega de trabalho, barra faculdade, barra escola, um amigo, um vizinho, sei lá. Então, quando eu pensei no Lucas, eu pensei em uma pessoa que eu conheço, que eu falei, essa pessoa seria exatamente o público desse jogo. O que essa pessoa faz? O que essa pessoa estuda? O que essa pessoa... Enfim. Quais são as características dessa pessoa? Claro, às vezes você está fazendo um jogo que não se que você não conhece ninguém que se encaixe no perfil, né? Então não adianta usar um conhecido seu como persona. Mas se tiver um conhecido, ajuda. Pra mim, me ajuda. É algo que eu faço. Uma dica. O que é isso aqui? Então é isso. O Lucas estuda publicidade, tem aí 20 e poucos anos, já jogou Spelunk, gosta de cinema. Talvez não seja o especialista em cinema, talvez ele não seja o cara que fale de Godard, que seja fã de Sam Peckinpah. Talvez ele goste de um cinema indie um pouco mais pop, como Tarantino e o polêmico Woody Allen. Mas enfim. Como eu defini o Lucas como meu público-alvo, ele é universitário, eu sei que o Lucas não tem tanto dinheiro assim. Beleza, ele é classe média, mas... E provavelmente não tem... Se ele tiver um emprego, vai ser um estágio, um emprego que paga pouco, né? Um emprego de entrada, iniciante, né? Então daí eu já posso tirar informações que podem me ajudar na minha tomada de decisões. Eu sei que eu não posso cobrar R$150 num jogo como o Cave Blazers. Eu tenho que cobrar menos porque é um público que não tem tanto dinheiro assim. Apesar que precificação de jogos não segue tanto essa lógica, mas enfim. O que essa pistola faz? Caraca, ela tem muito dano. Uau! Eu acho que esse jogo é simples, ele tem uma simplicidade legal que faz com que ele não seja um jogo tão... Apesar dele ser bem hardcore, é um roguelike, né? Eu não acho que ele seja tão inacessível assim, então... Continuando nessa brincadeira da persona... Eu consigo imaginar um jogador um pouco mais casual jogando esse jogo depois de ser apresentado por um amigo, um Lucas da vida. Os comandos são simples, não tem mecânicas tão complexas, tão profundas. E é rápido, né? O jogo não é tão frustrante também. Enfim. Pô, eu queria subir. Aquela estátua ali. Runa do teleporte. Te teleporta pro topo da fase atual. Se eu não me engano, esse jogo é relativamente barato. Vou até olhar aqui. Eu acho que ele tá no PlayStation, Switch e Xbox. Deixa eu ver aqui. Não, só Switch e PC. Bom, Switch é um console muito em voga, né? É o último a ter sido lançado dessa geração atual. Então, e o preço dele é baixo.
Ele não é um jogo tão dependente de diálogos, então se você por acaso não fala inglês ou não fala um dos idiomas suportados por esse jogo, você não vai ter tanta dificuldade assim de jogar. Então eu diria que esse jogo tem um alcance bem razoável. Poderia ser melhor se tivesse lançado em mais plataformas, mas se esse jogo não tiver vendido tanto assim, eu não diria que é um problema de alcance. Eu não diria que é um jogo que não conseguiu alcançar o seu público-alvo. Ele pode ter um problema de design, ele pode ter um problema de marketing, mas estando no Windows, no Switch, e sendo um jogo simples em termos de idioma, né, inglês, eu acho que ele tem potencial legal para ser jogado por muita gente. Não sei como foram as vendas desse jogo, de novo, mas vamos ver aqui. Esse aqui era bom, não era? Deixa eu pegar esse dos reis aqui. Aumenta o seu dano em 1. Beleza. E esse aqui? Dá um zap de vez em quando nos inimigos em volta, dando 10 de dano. Esse inimigo é diferente, né? Esse que morreu aqui. Esse aqui. Ele era um orc? Cara, tô tirando muito dano com a minha espada. Ó, 34? Que isso? Agora eu não tenho nenhum item, né? Tem esse aqui, olha. Pô, bonzão, hein? Esse aqui também. Bora. O que esse aqui faz mesmo? Eu não lembro. 288 de ouro é muita coisa. Cara, eu tô com 5 arcos. E eu tô usando esse porque eu tô com a espada tão poderosa e o que esse arco faz aqui é toda vez que eu acerto alguém ele fica marcado. O inimigo que tá marcado eu tiro 50% mais de dano com o meu ataque corpo a corpo, minha espada, né? Eu tô com uma espada tão boa que, tipo, tá tirando tanto dano. Então, por enquanto, eu não vou trocar de arco, não. Vou ficar aqui mesmo. Ó, uma espadada. Uma flechada e uma espadada. Ah, ufa, uma carne. Tem que parar de acessar esse menu. Vou só fazer isso aqui. E aí que é legal que eu seguro L2 e aparece essa roda com todos os meus itens utilizáveis. Faz sentido isso? E aí com o analógico direito eu escolho qual que eu vou usar. E aí vamos supor que tivesse um item aqui embaixo. Eu tenho que manter o analógico direito pressionado para baixo e soltar o L2 para usar ele. Caraca, tô tirando muito dano, muito dano. Pô, tô gostando dessa run, hein? Não queria morrer, não. Vou pegar esse morcego aqui logo, antes que ele me acerte. Ai! Ufa. Olha isso, meu Deus. Muito dano. Queria mais vida só, não vou achar, né?
Eu não lembro se essa estátua recupera minha vida. Eu posso ver isso aqui? É tipo... Oh, caramba. Qual que é a estátua lá? Essa, não é, 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 essa, não é. É a de vida mesmo. Droga. Olha isso, 50 de vida que eu tirei desse bicho. Muito bom. Quebrando o baú com uma espadada. Vamos lá. Agora eu tenho dinheiro para recuperar minha vida. Vou lá recuperar. Vou pegar um pouquinho mais de dinheiro aqui, né? Porque já viu. Do jeito que eu sou, é capaz de eu recuperar minha vida e cair num espinho logo em seguida. Droga. Vamos lá. É o chefão já? Não lembro. Bom, com a minha flecha marcando o chefão... Droga. Caramba. E aí, eu só posso dar uma porrada com a flecha? Ai, caraca. Tirei 2 só? Foi isso mesmo? Nossa senhora. Tô tirando 1 de vida. Ótimo. Putz. Sem chance de eu vencer esse chefão. Eu tinha que ter um arco melhor. Eu posso equipar um arco melhor, certo? Esse aí. Os chefões são bem simples, o behavior deles também. Eles basicamente têm um comportamento que eles repetem 1500 vezes. E você tem que aprender esse comportamento. Droga, morri. Morri? Não, ainda não. Tem que aprender esse comportamento e atacar na hora certa. Nossa, meu arco tá péssimo. Olha! Então aqui eu acho que o comportamento dele, ele atira a distância, usa esses raiozinhos chatos. E uma hora ele tenta me prender daquele jeito. Quando ele tenta me prender, se eu esquivar, ele vai me dar uma brecha no chão pra atacar ele. Aí, agora eu não consegui e morri. Droga. Não morri. Nossa, 2 de vida. Ele não tem vida não, né? Esse negócio de identificar a posição me mata, literalmente. Um perk novo. Legal. Vamos ver o que esse perk faz antes de terminar o vídeo. 35 minutos. Já deu, já. Vamos só ver o que ele faz aqui. Você começa com um Snare Bow e um Grinder. Não sei o que são esses itens. Aumenta a minha movimentação em 10%, aumenta o meu dano de explosão e veneno em 30%. Talvez esses 2 itens tenham algo a ver com veneno e explosão. Reduz minha resistência a dano em 20%. Sei não, hein. Então é isso, galera. Já deu aqui já 35 minutos. Vou ficar por aqui. Valeu aí pela audiência. Lembrando, né? Eu sempre esqueço de lembrar. Espero que vocês lembrem de não esquecer. De dar subscribe no canal.
O canal da Glitch é um canal feito por uma empresa de jogos brasileira, de Brasília, especificamente, a Glitch Factory. A gente está trabalhando no No Place for Bravery, que é um jogo de ação / aventura, meio Souls-like, meio Metroidvania, 2D, em pixel art, muito bonito. Medieval, fantástico. Deem uma olhada, se vocês tiverem interesse. E no nosso canal a gente fala muito sobre desenvolvimento de jogos, sobre a vida de desenvolvedor, sobre o mercado, tanto mundial quanto aqui no Brasil, e enfim. Até tutoriais, coisas técnicas, acontecem de vez em quando também. Se você tem interesse em desenvolvimento de jogos, ou na indústria, ou em jogos no geral, não esqueçam aí de dar o subscribe e seguir a gente nas outras mídias sociais, né? Principalmente no Discord, que é a melhor maneira de conversar com a gente. Se você tiver interesse, a gente usa o Discord como ferramenta de comunicação da empresa em si, né? Então a gente está o dia inteiro no Discord. Se você falar com a gente no Discord, a gente vai responder. Entra lá, que é a melhor maneira de interagir com a gente. Sem contar que com 300 subscribers, a gente vai liberar o alpha do Bravery, do jogo que a gente está desenvolvendo para o público. Então, dê lá se inscreva no nosso canal do Discord. E é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima.